Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte. Nessa semana a gente vai revisar função de segundo grau para poder responder algumas questões da lista, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar e analisar o que é uma função de segundo grau. Então vamos analisar, por exemplo, o movimento de uma bola após ela ser chutada por um goleiro. O que acontece? Olha só, a altura da bola, ela está variando em função do tempo, né? Então, olha só, ela chega na altura de 15 metros em 1 segundo, 20 metros em 2 segundos, voltou, porque ela está caindo. O seu ponto máximo foi a altura de 20 metros, quando estava em 2 segundos. Aí ela começa a cair, certo? Então, ela volta para a altura de 15 metros no tempo de 3 segundos. E ela chega ao chão no tempo de 4 segundos, certo? Então, a bola, ela ganha altura até 2 segundos, depois ela começa a perder a altura. Foi isso que aconteceu, né? Chegando ao chão novamente no instante de 4 segundos. A função que fornece a altura, neste caso, é uma função dada por h, altura, né? É igual a 20t menos 5t ao quadrado. Como que eu cheguei aqui nessa função, professora? Analisando essa tabela. Através dessa tabela, a gente consegue chegar na funçãozinha. Nós vamos aprender isso mais na frente, tá? Então, vamos ver aqui sobre a definição de uma função de segundo grau. Então, ela chama função polinomial de segundo grau e também é chamada de função quadrática. Qualquer função f de R em R, ou seja, f é de função. Esse R em R, meninos, é reais em reais, número reais em reais, estou levando números reais em números reais, dada por uma lei dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Com a, b e c números reais, onde a tem que ser diferente de zero, beleza? Porque se esse a for igual a zero, o que acontece? Ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Suponha que aqui é zero, zerou, só sobrou bx mais c. Isso não é uma equação de segundo grau, isso é uma equação de primeiro grau, certo? Então, as nomenclaturas de domínio, eu tenho o domínio da função, que é igual aos números reais, e o contradomínio é CD, contradomínio, certo? Da função, que são também os números reais. E o conjunto imagem, que é o conjunto formado por todas as ordenadas y, tá? Então, os valores de x é o meu domínio e os valores de y é a minha imagem, que representa a abscissa, que é representada pela imagem das abscissas. Vamos entender mais isso. Então, olha só, vamos tirar os coeficientes a, b e c da função. Então, eu tenho 2x ao quadrado menos 3x mais 5. E aqui, este 2 é o meu valorzinho de a, porque a é o meu coeficiente que acompanha o x ao quadrado. O b é aquele número que acompanha o x e o c é aquele termo independente, é aquele termo que está sozinho. Na verdade, ele está acompanhando x elevado a zero, né? Que é igual a 1. Note, meninos, que quando vocês vão tirar esses coeficientes, vocês precisam prestar atenção no sinal. Por exemplo, aqui eu tenho menos x ao quadrado. Então, quem está acompanhando o meu x ao quadrado é o menos 1, porque eu tenho menos 1 multiplicando ele. Porque a minha função, a forma generalizada da minha função é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, note que ela é toda positiva. Então, se caso estiver algo negativo aqui, ele vai aqui para o coeficiente, esse sinal, tá? E assim também acontece nesses outros dois exemplos. Vejam aqui. Aqui eu tenho 4x mais 8x ao quadrado. Quem é o meu a? Quem está acompanhando? O x ao quadrado. Então, é o 8.
Note que aqui eu tenho uma função de segundo grau de forma incompleta, porque eu só tenho o valorzinho de A e o valorzinho de B. Só tenho quem está acompanhando o A, que é 6, e o B, que é 3. O zero da função, né, que também chamamos de raízes da equação, são aqueles valores de x que vão anular a função, ou seja, que satisfaz a minha função. Eu estou dizendo, meninos, que ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Eu encontrar a raiz da minha função, eu encontrar o valorzinho de x aqui, ó, os valores de x aqui, que satisfaça essa função, ou seja, que quando eu substituir eles aqui, dê mesmo o zero, tá? E nós utilizamos a fórmula de Bhaskara para encontrar esta raiz. Como que eu vou fazer aqui? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Depois que eu encontro este delta, eu vou jogar ele na fórmula aqui de Bhaskara, certo? E vou encontrar o valor de x, os dois valores de x. Vocês já fizeram isso. Então aqui eu encontro x' e x' utilizando essa fórmula, tá? b ao quadrado menos 4ac é o valorzinho de delta. Você pode encontrar o delta primeiro e depois jogar aqui. Aí fica assim, ó, x é igual a menos b mais raiz de delta dividido por 2a, tá? Então, você faz desse jeito, colocando o delta aqui, ou então você já faz direto, colocando aqui no lugar da minha raiz, no lugar do delta, desculpa, b ao quadrado menos 4ac. Agora vamos analisar os meus valores de delta. Quando o delta é maior que zero, quando o delta é menor que zero e quando o delta é igual a zero, tá? Então, olha o que acontece, meninos. Aqui é muito simples. Quando eu estou fazendo, né, a minha função, eu tenho o seguinte. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E aí eu vou pegar essa função e vou resolver ela. Então, eu vou jogar aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. E desse valor, meninos, eu vou encontrar x' e vou encontrar x'. Então, vamos ver o que acontece. O meu x' vai ser menos b mais raiz desse delta dividido por 2 vezes a. E o x' vai ser menos b menos raiz desse delta dividido por 2 vezes a. Olha o que acontece em cada caso. Prestem bem atenção que isso aqui é muito fácil de analisar. Depois que eu encontrar o meu delta, aqui neste caso, vamos supor que eu encontre o valor de delta um número maior que zero. Olha o que acontece. Eu coloco aqui um número maior que zero, certo? Então, eu vou ter um resultado para x' e vou ter um resultado para x'. Ou seja, eu vou ter aqui as minhas duas raízes. Certo? Então, o que acontece? Ó, meu delta é maior que zero, eu tenho aqui as minhas duas raízes, tá? Quando o meu delta for menor que zero, meninos, quando o delta é menor que zero, existe raiz aqui de número negativo, porque se o delta é menor que zero, esse número é negativo, certo? Menor que zero são os números negativos. E aí vai existir um número negativo, uma raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo não existe. Então, como não vai existir raízes, não vai existir aqueles lugares onde a minha parábola toca no eixo, porque a raiz é exatamente os lugares que ela está tocando aqui no meu eixo x. Então, aqui, ó, é x' e aqui é x'. Se não tem raiz, não tem x' e não tem x'. Então, ela fica assim, ó, flutuante, ela não encosta no eixo, certo? E aqui, o último exemplo é quando o delta for igual a zero. Meninos, pense comigo se esse delta for zero. Aqui é zero e aqui é zero. Esse valor de x' e o valor de x', aqui, ó, ficou zero e aqui ficou zero. Todos os dois, meninos, deu isso aqui, ó, não é verdade? Então, os dois deu o mesmo valor, ou seja, tanto x' quanto x' tem o mesmo valor, tá? X' vai ser igual a x'. E agora, eu tenho aqui que quando, né, o meu A for positivo, olha, o meu Azinho é positivo, a minha função é crescente. Então, ela é côncava para cima, ela é carinha sorrindo, certo? E quando ela for côncava para baixo, é uma carinha triste, porque ela é decrescente. Então, acontece a mesma coisa, né? Para delta maior que zero, delta menor que zero e delta igual a zero, só muda a orientação da concavidade.
Com o meu A maior que zero, minha função é crescente, então ela é côncava para cima. E com o meu A menor que zero, é uma função decrescente, então ela é côncava para baixo, tá? Os meus deltas aqui, eles vão me dar a orientação de onde vai ficar o meu x' e o meu x duas linhas. Se eu tenho um delta maior que zero, eu vou encontrar dois valores diferentes. Se eu tenho um delta menor que zero, essa raiz vai ser negativa e não vai existir esses valores. Então, ele não vai encostar em lugar nenhum aqui, tá? E quando o meu delta for igual a zero, esses valores serão os mesmos. Beleza? Então, aqui só revisando para vocês, eu tenho a concavidade voltada para cima quando o A é maior que zero e tenho a concavidade voltada para baixo quando o A é menor que zero. Quem é o meu termo independente? Quem é o C? O C é aquele lugarzinho onde a minha parábola toca o eixo Y. Olha que legal. Tá? Este é o valorzinho do meu C. Tá? É o ponto em que a reta toca o eixo Y. Por exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 4. Ela vai tocar ali, ó, no 4. Legal, né? Então, bora lá. Alguma dica para vocês. Fique ligado. Se C é maior que zero, a parábola corta o eixo Y acima da origem do plano cartesiano. Se o C for igual a zero, a parábola vai cortar o eixo Y na origem do plano cartesiano. E se o C for menor que zero, ela vai cortar o eixo Y abaixo do plano cartesiano. Isso aqui é muito tranquilo, né, meninos? Porque se eu estou dizendo que C é onde corta, se ele for maior que zero, está cortando em cima. Se ele for igual a zero, está cortando na origem. E se ele for menor que zero, está cortando embaixo, né? Agora, o vértice da parábola é um ponto muito importante. Vocês sabem por que é muito importante? Porque para mim desenhar uma parábola, eu não preciso saber muita coisa. Eu só preciso encontrar os valores de x', de x duas linhas. Aí eu já sei onde que está tocando. Eu preciso do valor do vértice e do valor do meu C. Pronto, acabou. Eu já consigo desenhar a parábola, porque a minha parábola ela é simétrica. Do mesmo jeito que é deste lado, é do outro lado. Então, eu encontrei essas informações, já dá para me desenhar. Então, este ponto aqui nós chamamos de ponto do vértice, certo? Quando ela é côncava para cima, aqui eu tenho o ponto mínimo, porque o ponto vai estar embaixo. E quando ela é côncava para baixo, eu vou ter o valor máximo, tá? E aqui eu chamo esses dois pontos de x do vértice e y do vértice, tá bom? Olha como que fica o ponto máximo aqui. O ponto máximo, meninos, é quando eu tenho uma parábola côncava para baixo, porque aí o meu maior ponto, né, o vértice da parábola, vai estar lá em cima, então eu tenho um ponto máximo. Quando ela é côncava para cima, que é aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho ponto mínimo, né? Porque este valor vai estar embaixo. Isso aqui é bem simples. Continuando, meninos, ponto mínimo e ponto máximo. Para mim encontrar o meu x do vértice, eu vou utilizar a fórmula menos b dividido por 2a. E o y do vértice, menos delta dividido por 4a. Quem são esses valores aqui, ó? São os meus valores do vértice, tá? São os meus valores aqui, ó. X do vértice, y do vértice. X do vértice, esse valor. Y do vértice, esse valor. Da mesma forma lá para o ponto máximo, tá bom? Agora vamos resolver um exemplo aqui, juntos. Para achar as raízes da função, tá? O valor de C é o valor que toca o eixo Y. Então, a primeira coisa, vamos encontrar Vamos refazer esse exemplo aqui, ó. Vou fazer aqui com vocês. Primeiro, eu vou encontrar as raízes da minha função. Então, eu tenho f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. E eu quero encontrar as raízes para mim poder desenhar o meu gráfico, tá? Aqui já me deu as raízes, mas eu vou encontrar aqui com vocês. Delta é igual, olha só, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3, certo?
Resolvendo isso aqui, eu terei menos 2 ao quadrado, que é igual a 4, menos com menos aqui vai ficar mais, menos com menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, eu tenho 12, 4 mais 12, eu tenho 16, pronto. Eu encontrei aqui, meninos, o valorzinho de delta. Agora eu vou jogar naquela fórmula para me poder encontrar x' e x duas linhas. X', então, vai ser menos b mais raiz de delta dividido por 2 vezes o a, certo? Então, o meu x' vai ser com mais e o x duas linhas vai ser aqui com menos, né? Então, vai ficar ó, menos b, o b já é menos 2, então eu coloco o menos 2 dentro do parênteses, porque eu tenho esse menos da fórmula. Mais a raiz de delta, que é a raiz de 16, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes o valor de a é 1. Vocês vão fazer menos com menos, que vai dar mais, então vai ficar 2, mais raiz de 16, que é 4, dividido por 2. Então, aqui ficou 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Encontrei x', que é 3. Para o x duas linhas, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui é menos. Então, vai ficar 2 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4 vai ficar menos 2, e menos 2 dividido por 2 é menos 1. Pronto, encontrei as duas raízes. Agora, eu vou encontrar o x do vértice e o y do vértice. Então, x do vértice é menos b dividido por 2a. E o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Todos esses valores vocês já têm, então vocês só vão pegar os valores e vão substituir aqui na fórmula. X do vértice vai ser menos b, então menos 2 dividido por 2 vezes 1. Fica, ó, 2 dividido por 2, menos com menos mais, 2 dividido por 2, tá? 2 vezes 1 é 2, e aqui ficou 1. X do vértice é 1. E y do vértice vai ser menos delta, o delta foi 16, então menos 16 dividido por 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4 e 16 dividido por 4 é 4, certo? Vai ficar menos 4. Pronto, encontrei x do vértice e y do vértice. Agora eu vou só desenhar o meu gráfico. Usei as fórmulas, bem simples, né? Simples. Isso aqui você já estava fazendo, que é encontrar as raízes. Agora eu tenho aqui as fórmulas para encontrar x do vértice e y do vértice. E agora, meninos, eu já tenho, né, todos os meus valores que eu preciso para poder desenhar o meu gráfico. Então, se eu quiser desenhar o meu gráfico, olha como que vai ficar. Aqui é x e aqui é y, só para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. O meu gráfico, ele vai ser uma concavidade voltada para cima ou para baixo? O A é maior que zero. Então, a minha função é crescente, carinha sorrindo. Então, já sei que a concavidade dele vai ser voltada para cima. Onde é que ele vai tocar no y? No menos 3. Então, 1, 2, 3. Bem aqui que vai tocar. Aqui eu tenho o ponto, onde vai tocar no meu eixo y. Quais são as raízes? Menos 1, aqui é o meu x', e no 3, 1, 2, 3, certo? Pronto. Aqui eu já consigo desenhar o meu gráfico. Mas onde que é o vértice dele? Ah, o vértice é em 1 e menos 4. Então, vamos descer, ó, 1 e menos 4. Aqui é o meu vértice. Então, olha como que é ele, ó. Eu passo aqui no meu vértice e sobe, pronto. Viu que legal como que desenha o gráfico? Bem simples. Então, revisando o que a gente precisa para poder fazer o esboço do gráfico, a gente precisa ter a concavidade, se é para cima ou se é para baixo, da função dá para a gente saber isso. Os zeros da função, que são as raízes, e o vértice, só isso. Em resumo, vamos lá, para construir o gráfico de uma função de segundo grau, basta seguir os seguintes passos. Determinar a raiz, se elas existirem, marcar os valores da raiz sobre o eixo x, calcular o vértice da parábola, marcar no plano cartesiano, marcar no eixo y o valor do coeficiente c e analisar a concavidade, se é para cima ou se é para baixo, e traçar a curva. Só isso, meninos. Então é isso. Obrigada, tá bem? Até a próxima aula. Boa semana para vocês, um ótimo feriado. Fiquem com Deus.